Boa tarde a todos. Eu sou Ana Virgínia Machado. Nós estamos falando aqui da Escola de Engenharia da UF, do Laboratório de Gestão Ambiental LabGE, e eu gostaria de dar boas-vindas a todos aqueles que vieram conosco compartilhar e participar dessa conversa. E, em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a Consuelo Marra, ela que é mestre em gestão de recursos hídricos, em regulação pelo Profágua e é analista de recursos hídricos da Agência Nacional de Água. A Ana desenvolve esse trabalho já desde 2001 na linha de pagamento por serviços ambientais. Nós vamos pedir a Conselho para explicar um pouco mais para a gente como é que é isso e de onde vem esse tipo de ação, na linha de preservação de recursos hídricos, melhoria de gestão e melhoria da qualidade da água que nós podemos acessar. Também, isso fica uma estratégia para engajamento de produtores rurais para prestação de serviços ambientais e nas suas propriedades rurais que passam a poder ser produtoras de água, esse elemento tão importante para nós todos. Existem hoje cerca de 70 projetos sendo apoiados em todo o Brasil e alguns deles estão localizados num conjunto de cidades muito próximas na região mineira da Serra da Canastra. E isso foi objeto de um estudo desenvolvido pela Consuelo, que ela está trazendo para nós para esclarecer melhor como funciona o projeto Produtor de Água. Consuelo, muito obrigada por ter vindo aqui até a UF para trazer essa informação, esse conhecimento que vai, sem dúvida, ser oportunidade de estudo para muitos e também eu acredito que muitos aí encontrem uma oportunidade para contribuir melhor na gestão de recursos hídricos. Consuelo, com você, obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professora Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, apresentando um pouco desse trabalho da gente, né? E o bom dessa adoção dessas novas tecnologias de comunicação à distância é que a gente pode estar perto, mesmo estando à distância, né? Eu aqui de Brasília, vocês aí no Rio, mas vamos lá. Boa noite a todas e a todos. Eu vou fazer aqui uma apresentação em alguma medida um pouco didática, né, no sentido de trazer alguns conceitos, algumas coisas que o Programa Produtor de Água trabalha. Para aqueles que já estão acostumados e dominam o tema, eu peço desculpas, né, mas eu preciso dar uma introdução de um pouco do que a gente vai trabalhar, do que foi trabalhado na minha dissertação, né? Eu vou fazer uma apresentação, só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu não vou apanhar aqui, acho que não. Todos estão vendo aí a apresentação? Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu consigo. Aí. Só que ela tá meio adiantada. Isso aqui. Então, vamos falar sobre o Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Vamos falar primeiro dos fundamentos desse programa, né? O que é que ele tem como base de existência, digamos assim, né? Esse programa ele apoia projetos e o apoio pode ser institucional, né? A agência participando, pode ser técnica, que é ajudar em capacitação, qualificação, e também financeira, né? Repasse de recursos mesmo. Apoia, então, esses projetos que são voltados para adequação de áreas rurais e que sejam voltados para
para aumentar a disponibilidade hídrica, questão de qualidade e quantidade de águas em mananciais, onde existam interessados em que na qualidade e quantidade dessas águas, né, e que esses interessados, pelo menos um deles, esteja disposto a fazer pagamento pelos serviços ambientais que proprietários rurais das áreas trabalhadas que aceitarem fazer adequações em suas propriedades, aceitarem voluntariamente a prestar esse serviço, passariam, então, a ter direito a esses pagamentos, né? Quando a gente fala que o programa faz adequação de propriedades rurais, o que é isso, né? Então, para ter uma noção do que se trata, a gente colocou aqui uma paisagem, né? E quais são as possíveis coisas que poderiam ser feitas aqui para adequar essa paisagem, para que ela possa se tornar uma área produtora de água, digamos assim, né? Então você tem uma área aí, vocês podem ver aí na encosta, uma área potencial para reflorestamento. Temos reservas legais que são áreas que já estão preservadas e que poderiam ser objeto, por exemplo, de uma proteção com cercas. Temos uma área de encosta ali que tá desprotegida, que poderia receber ali curvas de nível, né, ou terraços em nível. Tem áreas com áreas degradadas, onde você pode recompor, cercar, fazer replantio. Tem áreas de pastagem, que a pastagem pode ser melhorada, tem recuperação ou restauração de nascentes, instalação de barraginhas de captação de água de chuva, replantio, por exemplo, de matas ciliares, com cercamentos e tudo, adequação de estrada rural, também com dispositivos de drenagem da estrada, ou seja, do ponto de vista da paisagem, o que poderia ser feito ali para se ter um maior aproveitamento do potencial hídrico, digamos assim, dessa área, né? Aqui são algumas feições que o Programa Produtor de Água incentiva, né? Essa primeira foto é uma barraginha, que a gente chama de barraginha, em alguns lugares chamam de cacimba e tal, que são áreas onde é feito um acúmulo de água de chuva, né? A foto de cima, no meio, você vê uma área de pastagem com uma série de barraginhas, né? Da direita a gente vê aí cercamento de ou reserva legal, ou área de preservação permanente, ou mesmo outras áreas com cobertura vegetal, tipo florestas, que estão preservadas e que os produtores aceitarem manter elas preservadas. Essa foto de baixo, onde tem o carro, é uma adequação, ela tem duas coisas aí interessantes, que é a adequação das estradas, né, rurais, e se olhar na encosta, você vai ver que ela também tem terraços, né, terraceamento. Embaixo, no meio, é um replantio em área nesse caso aí, é uma área que tem uma nascente próxima. Esse plantio foi feito há aproximadamente uns 4 anos atrás. Hoje essa área aí já tem uma cobertura florestal bem interessante. E na última à direita embaixo é também uma encosta com terraços, né? Terraços em nível. Essas são as feições que são usadas pelo programa para parte de conservação de solo, né? Aí a gente parte para o segundo aspecto, que é o de pagamento por serviço ambiental, né? E vamos ver do que se trata isso. Para chegar no pagamento por serviço ambiental, primeiro a gente precisa entender, né, um pouquinho de que seriam serviços ecossistêmicos, né? Que são aqueles prestados pela própria natureza e que criam condições para que a gente
sobreviva nesse planeta, digamos assim, né? Esses serviços normalmente são ou de regulação, ou de provisão, ou serviços culturais, ou até mesmo de suporte, tá? Isso tem já trabalhos publicados que falam sobre isso. E além desses trabalhos publicados que conceituam isso, agora em janeiro nós tivemos a lei que estabeleceu a Política Nacional de Pagamentos por Serviço Ambiental. E essa lei trouxe alguns conceitos. E aí ela traz algum conceito sobre ecossistema, sobre serviços ecossistêmicos. Manteve muito o que já existe na literatura, né, inclusive essas questões, serviço de provisão, de suporte, regulação e culturais. Manteve bastante uma lei que ela foi bastante feliz em vários aspectos no que se refere à questão de pagamento por serviço ambiental, né? E aí vem o que é o serviço ambiental, né? Ele pode ser considerado uma modalidade dos serviços ecossistêmicos, mas os serviços ambientais são aqueles que são externalidades positivas das atividades humanas, né? Por exemplo, plantar uma floresta é um serviço ambiental, porque você foi lá e plantou, você prestou um serviço, né? Você adequou a sua propriedade rural para que não haja processo erosivo que leve resíduos para dentro da água, leve sedimentos para dentro da água. Você está prestando um serviço ambiental, você está ajudando a natureza a trabalhar o que ela tem como função de ecossistêmicas, né? E também a lei, a 1419, trouxe, então, uma definição: atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, recuperação ou melhoria dos ecossistemas, ou dos serviços ecossistêmicos, né? E, partindo disso, vamos para o que seriam estes pagamentos por serviço ambiental. Então, o pagamento é uma transação voluntária, ou seja, ninguém é obrigado, ela não é imposta, em que um determinado serviço bem definido, você sabe exatamente o que vai ser feito, como que vai ser feito, como você vai aferir que aquilo foi feito, né? Ou, no caso, por exemplo, o uso ou não uso da terra, né? Que possa assegurar, você tem que ter segurança que o serviço foi prestado, né? E esse serviço é adquirido. Existe pelo menos um provedor do serviço e pelo menos um comprador desse serviço. Isso é o que seria a questão do pagamento por serviços ambientais, né? Ele em alguns teóricos considera como um instrumento econômico, outros nem tanto, né? Mas o fato é que ele vem como uma alternativa às medidas de comando e controle, né? Licenciamento ambiental, norma ambiental, fiscalização. Ele vem para o outro viés, aquele que presta um serviço, que mantém uma floresta em pé, que cuida, ele passa a ter direito a receber. Não é apenas quem agride é multado e penalizado, mas quem traz benefícios para a sociedade do ponto de vista ambiental, passaria a ter direito a receber por esses serviços ambientais. Obviamente, desde que preenchidas as condições, né? E nesse mesmo sentido, a lei também trouxe as definições do que seria um pagamento por serviço ambiental e manteve muito mesmo aquilo que os teóricos já traziam. Tá? Como vocês sabem, a ANA é uma agência de regulação, mas ela é uma instituição pública, né? E, portanto, ela só pode fazer aquilo que está na lei, né? Ela não pode fazer aquilo que não tem a previsão em lei. Ela foi criada pela 9984 em 2000 para criar condições para a implementação da Lei das Águas, que é a Lei 9433 de
de 97. Com o passar do tempo, a ANA foi incorporando outras atribuições, inclusive hoje já era Agência Nacional de Águas, agora é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, porque incorporou funções para participar da regulação do setor de saneamento, né? Já tinha recebido incumbências de segurança de barragens também. E a grande novidade, inclusive essa novidade veio depois que eu fiz os meus estudos, assim, novidade nem tanto, porque a gente, de certa forma, participou da construção dessa lei, né, que foi a 1419 desse ano, que instituiu a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Então, hoje em dia, nós temos essa nova, digamos assim, legislação para acompanhar, né? Vamos falar um pouco sobre, entendendo esses conceitos, vamos falar um pouco como que esse programa ele atua, né? A gente só um minutinho aqui. É sempre assim, ó, os projetos, para eles receberem apoio, eles sempre têm que ser acompanhado por um arranjo de parceiros, tá? Que a gente chama de unidade de gestão do projeto. Ele não pode ser um projeto da instituição fulana ou beltrana, ele tem que ser do conjunto de parceiros. É um conjunto de parceiros que toma todas as decisões sobre o projeto, através dessa unidade que a gente chama de unidade de gestão do projeto. Inclusive, essa unidade de gestão, ou, em alguns casos, até um dispositivo legal, uma lei, um regulamento que englobe o projeto, mas essa definição sobre o pagamento pelos serviços ambientais, ela é toda local. Tá? Esse arranjo local vinculado ao projeto é que vai definir quem vai pagar no sentido de qual vai ser o parceiro que vai aportar recurso para fazer o pagamento pelo serviço ambiental. E também qual vai ser o parceiro que vai assinar o cheque, digamos assim, né? Quem é que vai pagar? Quanto vai pagar? Qual é o valor que vai ser pago? Uma das formas que a gente acha bem didática é associar alguma coisa que, como quem vai receber são produtores rurais, então fazer uma conta que eles entendam, chegar num valor em que eles entendam, eles saibam qual vai ser esse valor. E um exemplo bem legal que a gente vê é aluguel de pastagem. Porque em qualquer lugar que você chegar e você falar para um produtor que o pagamento vai ser baseado no aluguel de pastagem, ele provavelmente vai saber do que você está falando, vai ter uma noção de valor sobre o que você está falando, né? Uma outra coisa é como paga. É depósito em banco, um cheque, como que é esse pagamento, né? Quando vai pagar? Uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, numa data específica. Então, isso também tem que ser definido. E o que vai pagar? O que vai pagar no sentido? Vai pagar pelas áreas onde foi feito o terraço, pela área onde foi feita aquelas barraginhas, pela área de floresta que vai ser mantida. O que é que você vai pagar? Sobre o que vai pagar? Então, é isso. E uma coisa que sempre precisa ficar muito clara é que a ANA não paga serviços ambientais. Então, o recurso financeiro que a ANA repassa para os projetos é para ou alguns estudos, elaboração de projeto, ou para fazer as intervenções, as obras. Mas para pagamento por serviço ambiental, a ANA não repassa recurso, tá? Uma outra coisa também que é o chamamento dos produtores para eles fazerem parte do projeto. Esse chamamento ele sempre tem que ser público, via um edital, de ampla divulgação e aberto a todos os produtores que estejam dentro da área de interesse, que normalmente é uma bacia, uma microbacia.
Então, é uma seleção pública, tá? Obviamente, existem algumas questões legais de documentação e tudo, mas todas as pessoas que preencherem aquelas condições podem se participar do projeto. Então, pode ser o parceiro político e o inimigo político. Isso, aí você, com isso, foge um pouco, porque tem muito projeto que são em pequenas localidades, você foge um pouco dessas questões. Ah, é meu amigo, é meu compadre, é meu vizinho, essas questões de vizinhança, digamos assim, né? A outra coisa é que todas essas intervenções que são feitas, vocês viram aí, a barraginha, terraço, tudo, isso, elas são não seriam construídas, né? Elas são definidas a partir de projetos técnicos. Você vai usar a ciência para dizer aonde vai passar terraço, aonde vai, quais são os trechos de estrada que vão ser adequadas, tudo usando técnica, usando ciência. Você pega aquela propriedade do cara que aderiu ao edital e faz um projeto da propriedade, projeto técnico. Do ponto de vista de produção de água, o que é que tem que ser feito nessa propriedade? Aí pega esse projeto e apresenta para o produtor. Aí, obviamente, o produtor tem toda uma previsão do que ele quer fazer na propriedade dele, né? Ele usa aquilo ali como fonte de renda, de prestação de serviço. Então, nesse momento, ele vai pegar aquele projeto técnico e vai dizer o que ele aceita e o que ele não aceita fazer daquilo que está sendo proposto. Então, é nessa hora que existe uma negociação para se definir, então, exatamente o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E com base no que vai ser feito é que se chega ao valor total que aquele produtor vai ter direito de receber pelos serviços ambientais que a propriedade dele vai começar a produzir. Então, feito toda essa negociação e os produtores são ouvidos e é levado em consideração as questões deles, né? Uma das questões é que os contratos, porque aí é feito um contrato, assinado mesmo, um contrato com todas as regras de prestação de serviço ambiental. E esse contrato é por no mínimo 5 anos. Mas por que 5 anos? Por que não 10? Por que não 4? Né? 5 anos é um tempo razoável em que principalmente uma recomposição vegetal, ela já atinge um determinado patamar, uma altura, digamos assim, em que fica um pouquinho mais complicado de se perder aquele investimento, né, com cercamento, com recomposição florestal, e também as atividades de terraço, barraginha, já surtiram efeito que o produtor já percebeu que aquilo ali melhorou a produtividade, a qualidade do pasto dele, então já gerou benefícios para a propriedade, de forma que ele passe a incorporar aquilo ali como uma coisa natural e muito bem-vinda na propriedade dele, né? Então, 5 anos, em 5 anos você tem condição de trabalhar aquele proprietário rural. E os pagamentos só são feitos depois que você vai lá e faz uma vistoria técnica apurando se tudo aquilo que foi contratado de serviço ambiental foi prestado. Os terraços estão lá, as cercas estão lá, as mudas estão crescendo, então o serviço foi prestado, beleza, então vamos passar para remunerar o produtor, né? Que, aliás, os produtores não arcam com nenhum custo da implementação das obras, tá? O arranjo do projeto é que faz todas as obras, todas as cercas, todos os terraços, faz tudo. E também esse arranjo local é que deve definir quem vai fazer a manutenção. Se for manutenção por parte do produtor, esse arranjo local vai ter que pagar um PSA um pouquinho maior. Se for o próprio arranjo local que vai dar manutenção, talvez ele possa pagar um PSA um pouquinho menor. Então, isso aqui, grosso modo, assim, gente, é isso que faz um projeto ser enquadrado no Programa Produtor de Água, tá? Que começou em 2001, o grande primeiro
projeto que teve foi o de Extrema, em Minas, né, que começou em 2007, já recebeu vários prêmios, aparece na Rede Globo, vários programas de televisão e tal. E existia muito atendimento de demandas espontâneas, diretas, né? Os projetos eram diretamente apresentados para a Ana e começavam a receber apoio, né? Aí a Ana começou resolveu que ia fazer captação via editais. Então teve um primeiro edital em 2011 e a Ana encerrou aquele ano, ou seja, 10 anos depois do lançamento, a Ana tinha 11 projetos. Fez um manual operativo, onde mostrava todas as formas de adesão, dava todo um passo a passo de como se faz projeto e tal. Isso foi em 2013, quando a Ana tinha 18 projetos sendo apoiados. O segundo edital foi em 2014, a Ana fechou aquele ano com 23 projetos. O terceiro edital em 2017, com 58 projetos, fechou aquele ano, e fechou 2019 com 78 projetos. Depois disso, acho que já entraram mais uns 3 ou 4. Ou seja, a gente está, na verdade, professora Ana, em torno de 80 projetos, tá? Mas, assim, existem projetos em várias etapas, digamos assim. Tem projetos que estão no começo e tem projetos que já nem aciona a Ana mais, já anda totalmente sozinho, como é, por exemplo, o Extrema. Tá? Nós temos, o programa tem projetos em todas as regiões do Brasil, em 15 estados e no Distrito Federal, sendo que o estado que mais tem projetos é Minas Gerais, que tem o dobro, ou mais que o dobro do segundo lugar, que é São Paulo. Então, e isso é bom chamar a atenção, que até o edital de 2014, se não me engano, Minas tinha 9 projetos. Aí pulou para, assim, acho que esse percentual de Minas aí era, sei lá, 10%, pulou para 40%. E esse ano passado, se não me engano, foram mais 3 projetos em Minas Gerais e um em São Paulo. Tá? Então, aumentou mais ainda, né? Aí, o que acontece? Com essa quantidade de projetos em Minas Gerais e o meu medo de avião, eu acabei ficando responsável por acompanhar alguns projetos que estavam localizados em Minas Gerais, em várias regiões, mas também na região próxima à Serra da Canastra, que tinha no edital de 2014, foram 2 projetos contemplados. Não, 2011 teve um, 2014, 2. 2017, mais 1, 2, 3, mais uns 7. Então, assim, aquela região ali, de repente, tinham vários projetos do Programa Produtor de Água em cidades muito próximas. E aí eu falei, bom, vamos dar uma estudadinha nisso daqui, porque eu acho que dá para fazer um levantamento de como que aquelas pessoas percebem esse programa ali naquele espaço, né? Então, eu peguei esses municípios, Formiga, Pimenta, Piuí, Doresópolis, Capitólio e Passos. A Serra da Canastra está na parte norte, né, desses municípios. Tá? E aí nós temos outros municípios que já tiveram também, Pains já teve, temos Tapira, que está um pouquinho mais acima, entramos agora com São Roque de Minas, é mais um projeto, mas aí eu peguei esses 6 projetos aí para fazer esse estudo. Tá? Nós temos aí 3 projetos, o de Piuí, o de Doresópolis e de Capitólio, que estão na bacia do Rio São Francisco, e temos o de Formiga, de Passos e de Pimenta, que estão na bacia do Rio Grande. No total, essa área, nós temos aí aproximadamente 234 mil habitantes, são cerca de 75 mil hectares de projeto
potencial, digamos assim, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer 74 mil, mas são áreas potencial, né? E um total de 1.102 propriedades rurais na área, ou seja, é uma área grande, os projetos com abrangência bastante significativo, e são projetos que já estão instalados, tá? Esse aí eles já têm até identidade visual, eles funcionam em média 4, 5 reuniões por ano, já fizeram todas as definições, já estão bem avançados na parte de execução, né? E com base nisso, como eles já tinham, digamos assim, uma certa massa crítica dos atores que estavam envolvidos na implementação desses projetos, foi aonde eu resolvi tentar fazer um levantamento, é quase como se fosse um diagnóstico, né, do que está acontecendo ali, para tentar aportar alguma contribuição para a ANA, para uma eventual adequação, ampliação, modificação que quer que a direção da ANA tenha como intenção de fazer com esse programa, né, contribuir para esse tipo de vontade, digamos assim, institucional. Né? Então eu fiz uma análise dos documentos da ANA e dos projetos, né? Uma leitura disso, além do que tem de publicações sobre os temas em que estão abrangidos pelos projetos. Aí, a partir disso, eu fiz entrevista com atores locais, que são pessoas que trabalham em pelo menos dois projetos, dentre esses 6. Aí eu fiz uma seleção desses atores, fiz uma entrevista com eles, né? E com base em tudo isso, eu produzi um relatório aportando sugestões para a ANA do que fazer em relação aos apoios à implementação de projetos, né? Em relação ao estudo do programa em si, a análise dos documentos trouxe que o programa sempre busca a adoção das melhores práticas e as mais atuais. Por exemplo, em relação à recomposição de cobertura vegetal, por exemplo, ela sempre está buscando o que tem de mais novo no estudo sobre essa questão de recomposição vegetal e apresenta isso em capacitações ou diretamente a projetos ou capacitações gerais de vários projetos, né? Também a questão da transparência, todos os atos dos projetos são sempre públicos, né? Isso é uma coisa que a gente percebe claramente que sempre é pontuado. A obediência sempre aos preceitos legais, é sempre necessário ouvir a parte, digamos assim, de consultoria jurídica, setor de contratações, sempre precisam se manifestar, e a isonomia, todos são tratados de forma a poder ter a condição de acessar as ações, os recursos, né? Mas o programa, ele segue 4 eixos para que ele consiga se transformar em alguma coisa real ali na ponta. Ele trabalha muito com mobilização, engajamento, capacitação e continuidade. Esses são os 4 eixos, tá? E tem um 5º eixo que perpassa todos e que está vinculado ao objetivo do programa, que é um eixo de qualidade ambiental, né? Que busca a qualidade ambiental. E aí, para ouvir o que é que os atores locais, aqueles que estão vivendo a implantação do projeto, eu fiz entrevistas com eles, né? Então, eu peguei 8 atores, a partir da análise dos documentos, eu construí 6 perguntas que conseguem
com o intuito de buscar obter a percepção deles sobre cada um daqueles, aqui eu vou chamar de 5 eixos, né? Para cada um daqueles 5 eixos, essas 6 perguntas visaram ver como que esses 8 atores conseguiam enxergar isso daí. Por que 6 perguntas? Porque essas 6 perguntas nos testes que eu fiz com elas, conseguiriam trazer a opinião deles sobre todos os eixos, tá? Não eram perguntas, o que você acha de qualidade ambiental? Não era assim. Era, você acha que aquele eixo que fala de adequação ambiental das propriedades é um eixo que interessa aos produtores e tal? Então, era uma pergunta mais abrangente e da leitura da resposta deles que viria a opinião deles sobre a questão, por exemplo, da qualidade ambiental. Então, ela foi feita dessa forma. As análises, que era o objetivo era captar a percepção deles, né? Então, para cada pergunta, eu tive 8 respostas, né? Cada um dos entrevistados respondeu. Então, eu analisei cada pergunta virou um quadro contendo todas as respostas que foram dadas. Obviamente não foi copia e cola, né, das respostas. Eu extraí da fala deles o que eles apresentavam como resposta. E depois, um outro eixo de análise é que como cada um deles respondeu a cada uma das perguntas. E isso foi para ver se tinha coerência no discurso. Por exemplo, para responder uma pergunta, ele fala que qualidade ambiental não é importante. Mas para responder outra pergunta, ele fala assim, não, mas qualidade ambiental é a coisa mais importante que tem. Ou seja, teve uma inconsistência na fala daquele entrevistado, né? Então, em relação àquilo ali, a fala dele estaria, digamos assim, em xeque. Eu tive muita sorte porque isso não aconteceu, desse tipo de incoerência não aconteceu. Essa metodologia é uma metodologia interessante que fala o seguinte, que quando você conversa com uma pessoa sobre um assunto que ela conhece, ela naturalmente vai dar a opinião dela, ela vai dizer exatamente aquilo que ela pensa sobre aquele determinado assunto. Então, é uma metodologia de trabalho muito interessante que eu usei, né? E como conclusão, obviamente, tem muito mais conclusão, o aporte de contribuições para a ANA foi muito maior, mas foi basicamente uma questão na mobilização, né? Que o que se chegou à conclusão é que ela é muito mais efetiva quando ela é feita por atores locais que conhecem bem a realidade e que o PSA e o apoio financeiro da ANA são imprescindíveis para chamar as pessoas para participar do projeto, né? O engajamento aí que engajamento aqui é como que as pessoas resolvem por elas mesmas fazer parte, né? Isso aqui já é uma coisa muito subjetiva e depende de muita atuação, de conversa no pé do ouvido ou imposição. O superior manda fazer. Mas o que faz com que as pessoas realmente queiram fazer parte é a possibilidade de ver a opinião delas sendo levada em consideração, principalmente naquele conjunto de parceiros que tomam as decisões, né? A questão da capacitação foi disparado a que apareceu mais com ampliação, adequação, focar em questões mais específicas, fazer mais capacitação em cima disso. E a questão da continuidade, que é tipo assim, se a ANA sair, o projeto morre, como tem vários exemplos por aí, né, que sai o financiador ou o órgão federal e aí o projeto morre. Então, depende. Isso é triste porque o programa trabalha tentando dar uma autonomia maior para aquele
grupo gestor local, né? Mas ainda assim, o apoio financeiro da ANA, a existência do PSA e a união dos parceiros é que faz, na opinião daquelas pessoas que foram ouvidas, com que o projeto possa ter continuidade. Ou seja, a ANA acerta naquilo que ela colocou, mas é frágil, né? Digamos assim, são questões frágeis. Se elas não tiverem em conjunto, o projeto pode realmente deixar de ter continuidade, né? A questão de qualidade ambiental, todos eles falaram que os ganhos são perceptíveis a olho nu, né? Mas que também tem outros resultados que são importantes, que não apenas a qualidade ambiental, porque a qualidade ambiental é o grande objetivo do programa. E eles falam, olha, às vezes está focando na qualidade ambiental, na questão da água, mas existem outros resultados que potencializam muito isso daí e que o programa, às vezes, não chama atenção. Gente, é isso. Desculpa, acho que eu falei muito. Tá aí o meu e-mail, meu telefone e até a minha carinha aí na porta do parque. Eu estou à disposição aí para responder perguntas aí. Professora Ana, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade, viu? Deixa eu parar aqui. Ai. Deixa eu abrir meu som. Consuelo, muito obrigada. Foi ótimo, muito didática essa sua colocação, inclusive do ponto de vista da pesquisa, que é um tema da nossa predileção, de como é que se desenvolveu, você usou metodologia de percepção da consciente coletivo, né, fazendo várias checagens, foi excelente, e é inegável que o programa já tem quase 80 projetos, e quanto mais as pessoas vão conhecendo, mais eles crescem, né? E sempre essa participação do agente que faz a coalizão, que junta as pessoas, é sempre um momento crítico, a possibilidade deles se retirarem e o projeto andar aí por pernas próprias. É sempre bem mais difícil, é um momento crítico em todos esses processos que envolvem atores, assim, e que, no entanto, a gente tem muitas oportunidades, muitos casos, por exemplo, de gestão da água em comunidades rurais, que os atores se retiraram e as coisas se reorganizaram e continuaram dando. Tem programas nacionais que fecharam e muita coisa sobreviveu. Claro que não na proporção que poderia estar ainda funcionando. E, bom, uma coisa que eu te perguntaria, né, é aquela coisa. Você mencionou já aí no final as lições aprendidas, né? Você mencionou um pouco de que coisas que foram identificadas aí para a Ana. Na gestão do programa, para implementar melhorias e tal. Mas eu te perguntaria ainda mais sobre essas lições aprendidas e você imagina que isso também possa ser mais replicado? Porque eu estou vendo que... E por que, assim, Minas, de repente, cresceu em termos de oportunidade? O seu trabalho foi feito numa região maravilhosa, onde está Capitólio e Piuí, e são lugares, inclusive, turisticamente muito interessantes, né? Com uma abordagem muito interessante, muito, muito famosos já. E, assim, de que forma se pode ter mais replicabilidade, tipo, levar esses projetos, de começar a ter, por exemplo, eu vi pouca coisa na região serrana do estado do Rio, por exemplo, que talvez fosse uma região aí bastante promissora para esse tipo de projeto. No Sul, pouca coisa também. O que fatores nós precisaríamos para que houvesse mais replicabilidade, mais elementos? E uma outra coisa que eu gostaria de entender também é quem
que tipo de parceiro entra no financiamento dessas ações, né? Eu sei que a coalizão de todos, eu até fiquei bastante interessada, porque é mais ou menos muito parecido com o sistema que a gente trabalha com gestão comunitária da água. Tem que ter a coalizão de diversos parceiros juntos, senão não funciona. Eu acho que você mostrou aqui muito bem a importância dessa coalizão. Mas, por exemplo, que perfil de parceiro? Você falou muito do produtor rural, da pessoa que tem a propriedade local ali, mas que outro parceiro entra com recursos, por exemplo, que é a parte talvez mais delicada do processo? E que tipo de ator você identifica nesse conjunto de atores que pode dar liga? Liderança local ou o quê? Né? Liderança religiosa, liderança cooperativa, como é que tem isso? E aí, Consuelo, o que você conta mais para a gente? Esse negócio de home office é ótimo, mas minha cachorrinha começou a entrar aqui e teve que tirar. Bom, vamos lá, Ana. Muitas perguntas, né? Lições aprendidas. Eu acho que ali naquela região aconteceu uma questão que eu praticamente óbvio que talvez precise de um pouco mais de estudo, estudar outras regiões, fazer alguns comparativos, mas de tudo que eu analisei ali e vivenciei, eu acho que o fato de existir ali um mobilizador local com profundo conhecimento da realidade, da dinâmica social e das pessoas e como elas pensam, como elas agem, eu acho que isso e um mobilizador com alto grau de confiabilidade por parte daquela sociedade ali, eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Então, eu acho que um desafio, digamos assim, uma lição aprendida é identificar e capacitar essas pessoas. Entendeu? Eles têm um potencial enorme. E aí, conversando com colegas, nós identificamos que em outros locais onde existem projetos mais ou menos com essa dinâmica geograficamente próximos, também existem esses atores mobilizadores locais, regionais. Então a gente acabou identificando que, e agora nós temos isso retratado num trabalho, a importância que tem essas pessoas. E elas fazem a diferença nesse tipo de projeto, né? Então eu acho que uma possibilidade, digamos assim, de replicar com sucesso, né, digamos assim, se a gente puder identificar essas pessoas e capacitar e apoiar mesmo para que elas possam fazer essa catalisação, né? Só para você ter uma ideia, ali naquela região que eu fiz o trabalho, eram um projeto em Pains, depois 2, Pimenta e Doresópolis, aí já virou 7, ou seja, cada vai passando o tempo, novos projetos vão entrando, agora entrou mais um, né? Então, assim, aquilo e aí você tem a junção, entrando na questão que você falou aí de atores, né? Ali você tem alguns atores muito interessantes. Você tem Ministério Público, por exemplo, começando a perceber que uma política de pagamento por serviço ambiental pode ser bem mais efetiva do que o uso do comando e controle. Então, Ministério Público é nosso parceiro, Polícia Ambiental é nossa parceira, e trabalham nesse sentido com incentivo, um reforço positivo, o pagamento por serviço ambiental, ter o produtor como parceiro,
vem se mostrando com um potencial melhor de ter os resultados que eles querem, né? Digamos assim, de evitar os danos ambientais. Então, assim, eu acho que essa é uma questão muito interessante. Sobre a questão que você falou do aporte financeiro, né? Aí nós temos diversos arranjos. Nós temos setor privado entrando e fazendo intervenções, fazendo terraços, fazendo barraginhas, adequando estradas, dando apoio logístico. Nós temos os órgãos estaduais, por exemplo, lá em Minas, o IEF entrando com mudas para se plantar, ou fazendo cerca, destinação de recursos vindos de multa ambiental ou de compensação, podendo ser aportados para esses projetos. Então, assim, a gente tem a possibilidade de aporte de recurso financeiro é enorme. Agora, é aquilo que a gente falou, uma das coisas que ficou muito bem identificado. Só para você ter uma ideia, os projetos de pimenta, por exemplo, vou usar o de pimenta aqui. Os recursos, 700 mil reais, eles conseguiram os recursos em 2014, tá? Eu tive uma reunião com eles ontem. Eles ainda têm 250 mil. E eles já fizeram muita coisa. Eles já estão terminando de fazer a implantação de todas as obras. Então, assim, aconteceu tanta coisa e o recurso da ANA não foi todo gasto. E isso acontece em todos os projetos. O recurso está lá, é quase como se fosse o ovo da galinha, né? Como é que chamavam lá? É o indês, sei lá como é que é o nome, que é aquele que fica ali para que a galinha coloque mais ovos ali, né? Então, é como se fosse isso, a ANA coloca o recurso, outros parceiros colocam, às vezes não coloca recurso financeiro, mas coloca esforço, coloca ações, coloca outros tipos de aportes, né, para o projeto. Então, isso aí é uma coisa que acontece muito, né, de ter isso, a Ana botou dinheiro, então é confiável, eu vou colocar. E aí vem nessa sequência. Não sei se eu te respondi tudo aí. Ana, você está sem som. Oi, eu achei, obrigada. Eu achei extremamente interessante e uma analogia muito grande com a gestão comunitária da água. Eu queria agora não falar muito e, sem mais delongas, seguir para uma das nossas queridas apoiadoras. Nós temos aqui a Karina Custódio, que é formanda de Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Temos aqui a Giovana Proença, que é graduanda de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Temos a Ana, que também é uma formanda de desenho industrial, que também nos ajudou. Nós temos aqui uma galera, a Dani, da Escola de Engenharia, que me disse agora que nós estamos no YouTube também, e também estamos onde mais, Dani? Estamos no Instagram também? Enfim, estamos no Instagram também. Olha, o negócio está bom. Agora, Karina, por favor, me conta aí que perguntas chegaram para você aí pelo YouTube e pelas outras redes. Boa noite, Ana. Boa noite, Consuelo. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, a gente teve bastante perguntas. Eu selecionei algumas. O Thiago Gomes, ele deu parabéns pela apresentação da Consuelo e perguntou como o projeto trata a questão da água subterrânea, se existem algumas ações para os poços tubulares profundos ou parâmetros hidrodinâmicos e hidroquímicos. Como é o nome dele, Karina? Foi o Thiago Gomes. Tiago. Então, Tiago, essa é
é uma das fronteiras, tá? A gente está trabalhando agora, não especificamente nessa região, em que pese que a gente até tentou fazer, porque ali nós temos um relevo kárstico ali, bem interessante, daria para fazer, mas teria um esforçozinho que a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente está conseguindo fazer um trabalho para tentar justamente fazer essa associação em 2 outros locais. Tem ali na região do Verde Grande, norte de Minas, e na região do Paranapanema, tá, em um projeto em Presidente Prudente, onde a gente fez um estudo da questão de águas subterrâneas ali e tal, e vamos fazer começando com os projetos do Programa Produtor de Água ali, e vamos tentar fazer essa correlação entre a água subterrânea e as ações do Programa Produtor de Água, né? Temos algumas experiências, alguns estudos, inclusive tentando ir nessas linhas aí que você citou, mas nós não temos ainda nada concreto, tá? Essa é a próxima fronteira. Isso eu posso te dizer que assim, eu não estou falando institucionalmente, né? Mas eu estou falando assim, a gente já tem, digamos assim, massa crítica suficiente para avançar nesse sentido, né? E eu acredito que nem os órgãos estaduais e nem a ANA vai abrir mão de um desafio tão interessante quanto esse. Eu pelo menos, eu acredito, né? Isso. Karina, que mais perguntas temos aí? A Fernanda Matos, ela quer saber os aspectos iniciais da criação do projeto de pesquisas empreendidas na construção do desenho da pesquisa, o que deu certo ou nem tanto no desenvolvimento. Fernanda, né? Isso. Então, o que não deu certo? Não deu certo porque a gente não esperava uma pandemia no meio do caminho, né? Tinha toda uma base de bibliografia levantada, que tinha algumas coisas que só tinha em papel e eu não pude acessar. Tinha as entrevistas, era olho no olho e não pôde acontecer, então teve que, no meio do caminho, foi necessário rever praticamente toda a metodologia do trabalho mas assim, a minha sorte é que, como eu trabalho na ANA e também acompanho esses projetos, eu tinha muito material, né? E hoje em dia a internet também ajuda muito, porque aí foi possível acessar muitos trabalhos, muitas publicações online e conseguir desenvolver, né? Conseguir fechar um referencial teórico e fazer as entrevistas por vídeo, né? Que aí você tem a gravação da entrevista por vídeo, e então a entrevista por vídeo você consegue ver o rostinho da pessoa, não é só, né, por áudio, por exemplo, porque as expressões faciais são importantes, são importantes para você ver se a pessoa está na dúvida, se ela está falando com muita certeza. Então, isso ajuda na interpretação da fala, né? Mas eu acho que das premissas iniciais, realmente, assim, do que eu pretendia, digamos assim, fazer nessa pesquisa, eu acho que eu consegui ouvir atores que conseguiram ajudar, né, na obtenção das informações e tudo, mas assim, infelizmente, a questão psicológica também dessa pandemia, toda essa crise e tal, isso também afetou muito
muito, fez com que demorasse mais, mas deu certo, digamos assim. Foi um produto que eu acho que está razoável para ser entregue, né, que foi entregue para a Ana e tudo. Eu acredito que a Ana vai conseguir fazer um bom uso, digamos assim, do trabalho. Eu acredito que, com certeza, a Ana vai fazer um uso muito bom. E fico imaginando o quanto que essa pandemia foi de desafio, né? Áreas rurais, a gente também tem feito algumas coisas, mas eu dei sorte, eu fiz as visitas locais antes de fechar. E bem difícil, né? As pessoas às vezes não estão tão familiarizadas com não ficam tão à vontade numa entrevista por vídeo. Aí você teve aí que, com certeza, investir numa abordagem mais cuidadosa e realmente é muito complicado, bastante complicado. Bom, nós já são 7 horas e a gente tinha pensado aí de não passar muito desse horário, né? Para que não ficasse muito cansativo. Eu pergunto aí se as nossas parceiras, Dani, Karina, Giovana, querem fazer aí mais alguma colocação, alguma inquietude. Karina, fale aí. Ana, a gente teve um pouco mais de perguntas, mas assim, que eu pude filtrar no geral foi porque as pessoas perguntaram a questão de por que a maior adesão ser na região sudeste e não no restante, né, do país, e também da questão do Pantanal, se por causa das queimadas e tal, tem assim, a criação de algum projeto na região em breve. Ótimo. O que você acha, Consuelo? A coisa é uma coisa que a gente até comentou agora há pouco, a questão da replicabilidade em outras regiões, levando mais interesse, né? Mais projetos dessa natureza. O que você acha, Consuelo? Em outros biomas e outras possibilidades? É o seguinte, os editais que a Ana lançou, eles não eram direcionados, tá? Eram editais para o Brasil inteiro. Não tinha assim, um edital lançado para a Bacia do São Francisco, um edital lançado para a Bacia do Tocantins. Não foi assim, foi para o Brasil inteiro. Podia vir projetos de onde fosse. As exigências eram mais que os projetos comprovassem que seguiam as linhas do Programa Produtor de Água. Essa era a condição. E, por alguma razão, os mineiros, os paulistas, resolveram chegar junto nos projetos. Então, como eles se desenvolveram mais, apresentaram projetos que estavam mais adequados, digamos assim, aos termos do edital, levaram, mas não impediu. O Sul, nós temos projetos fantásticos. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são projetos top. Nós temos projetos saindo na Rede Globo em Campo Grande, né? Campo Grande tá aí, a gente viu aí, né, o que o pessoal andou passando ali, especificamente voltado para o Pantanal. Nós ainda não temos, assim, especificamente, principalmente porque depois daquela tragédia toda, né, a gente ainda não abriu para apoiar outros projetos, né? A gente tinha alguns em carteira que a gente apoiou, mas ali ainda não tem. Seria maravilhoso se pudéssemos ter. A gente com certeza eu iria adorar. Mas assim, foi por coincidência, temos projetos no Nordeste, tínhamos um no Norte, no Pará, mas infelizmente ele não foi adiante e tal, mas temos em estudo um programa já mais ou menos adaptado para questões do semiárido, né? Isso está sendo estudado, como poderia ser construído um projeto voltado para as condições do semiárido, né?
Agora, eu acho que é muito uma questão de oportunidade que talvez esses municípios da região sudeste e sul, eles talvez estejam mais antenados e por isso apresentaram mais projetos, né? Mas nós temos também, nós temos em Palmas, temos na Bahia, temos projetos maravilhosos que estão acontecendo na Bahia. Então, assim, a gente tem outros, mas com certeza Sudeste e Sul acho que estão com a maior parte. Mas não foi de propósito, foi coincidência mesmo, sempre foi aberto para o Brasil todo. Não sei se isso vai continuar, né? Mesmo porque hoje, com quase 80 projetos, nós somos uma equipe de 5 técnicos na ANA, a gente não tem muita capacidade operacional de atender com qualidade todos os projetos no Brasil inteiro, né? E aí começa a ficar operacionalmente um pouco mais complicado. Mas estamos abertos. E assim, acho que é importante também só acrescentar que existem algumas tratativas de convênios com estados, para os estados começarem a implantar projetos, né? Nós temos Santa Catarina, temos Paraná, temos Goiás, temos Sergipe, e assim, tem alguns estados que estão trabalhando nesse sentido, da gente repassar para eles, e eles é que fariam esse apoio na implantação de projetos, né? Olha, eu estou vendo conexão do seu projeto com muitas coisas. Assim, talvez essa é uma das minhas características, eu conecto tudo. Primeiro, uma conexão imediata do seu projeto com as ações de gestão comunitária da água, do sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais. Uma conexão imediata que eu já sugiro aqui que esse ator aí entre no jogo, porque vai fazer uma diferença bacana. Uma outra conexão que eu estou verificando no seu projeto, que também já vi em outros, é a entrada do setor privado como ação social ambiental, com esse approach socioambiental que as empresas hoje estão buscando. Eu estou vendo Coca-Cola, estou vendo uma série assim, atuando com essa, contribuindo nesses segmentos, e eu acho que esses dois elementos, dois tipos de projeto devem ser beneficiados. E aí os negócios sustentáveis, né, que é um tema novo e que está crescendo, eu vejo aí um casamento muito interessante. O outro casamento, a outra articulação que eu tenho visto como muito importante é exatamente o que deu como fruto o seu trabalho, que é uma articulação da academia com essas ações. Então, é um jogo ganha-ganha, né? É um jogo em que a academia vai, e nós fazemos isso muito com a gestão comunitária da água, o nosso laboratório, a gente leva um monte de alunos para comunidades rurais, vamos ver os desafios, o que está dando certo, o que não está. E você trouxe esse resultado maravilhoso, eu queria te dar os parabéns, que é exatamente esse das técnicas acadêmicas, podendo aí enxergar uma experiência tão interessante, trazendo aí frutos de coisas que podem ser replicadas, melhoradas. Então, é um casamento, é um jogo ganha-ganha, né? A academia promovendo isso e assando e avançando nessa questão. Então, são atores que estão aí, que só tem, eu acho que talvez uma outra lição aprendida aí seja como é benéfico a academia interagir com esses projetos, e o seu trabalho foi aí um resultado nítido e claro de como a gente pode trazer, ajudar e contribuir, não somente nisso, mas também trazendo essa meninada que está saindo dos cursos de recursos hídricos e meio ambiente, está saindo dos cursos de agrícola ambiental, está saindo de todos os cursos, porque são áreas multidisciplinares,
e que começam a despertar. Opa, existe esse tipo de projeto, existe coisas aqui a serem feitas, podemos contribuir com alguma coisa bacana aí. E eu acho que isso é sensacional, isso é muito, muito bom. E a gente aí precisa... Pois nós temos mais algumas perguntas, mas já são 7h10 e eu estou preocupada aqui. Karina, tem mais alguma coisa aí? Sim, mas que você queira trazer assim, de mais candente, porque o tempo já está curto. Então, eu queria trazer duas questões. Uma é que perguntaram por onde saem esses editais, como que eles conseguem acessar esses editais, e se esse pagamento por serviço ambiental pode ser utilizado como medida compensatória. Boas perguntas. Obrigada, Karina. Vamos lá. Os editais foram lançados pela ANA. A previsão inicial era um lançamento a cada 3 anos, né? E eles normalmente quando lança, sai no site da ANA. Eu pedi aí, eu creio que a Dani deve ter colocado aí para vocês o link que acessa a página do Programa Produtor de Água. Lá tem todas as informações sobre o programa e inclusive sobre a questão, assim, lá com certeza um eventual lançamento de edital, não só lá, mas como nas redes sociais da ANA, com certeza sai a divulgação desses editais. Assim, especificamente para apoio de projetos nesse mesmo modelo que veio sendo feito, atualmente não tem previsão. Não significa que não vai acontecer, mas atualmente não tem previsão, em função de tudo isso que nós estamos vivendo, né? O país está meio que parado ultimamente, e tudo está sendo afetado, né? O uso do recurso do PSA como medida compensatória, eu não sei se eu entendi muito bem, mas, por exemplo, se pode usar as áreas onde tem os projetos para aplicar as coisas de compensação de licenciamento. Isso, compensa multa. Olha, qualquer aporte de recurso é super bem-vindo. Quem tiver dinheiro, me procura, porque eu tenho vários projetos precisando de aporte. Você tem muda, quer um lugar para plantar, com a certeza de que vai ter gente para acompanhar? Me procura que eu te indico. Tá? Você tem material, procurando uma área para fazer uma cerca, para fazer... me procura que eu tenho excelentes projetos. Eu falo isso muito, sabe, Ana? Você falou aí dessa questão da parceria com o setor produtivo, do privado, né? Eu falo isso muito com os projetos que eu acompanho. Eu falei, gente, vocês têm tudo aquilo que o setor privado está pedindo. Tem um projeto com uma estrutura belíssima, uma gestão toda certinha, entendeu? Você tem tudo certinho, só vai lá e oferece. Aí você empaca naquela coisa de estar acostumado com aquele reme-reme da vida ali todo dia, sabe, Ana? Não cacarejo o suficiente, não divulgo o suficiente, não aparece na Rede Globo o suficiente. Rede Globo, eu estou dizendo assim, né? Na mídia, né? Isso. Tem que aparecer, eu falo muito isso. Olha, vamos aparecer, vocês têm resultados fantásticos, vamos aparecer e principalmente vamos mostrar para os grandes financiadores que vocês têm tudo aquilo que eles estão procurando. O edital de conversão de multas do IBAMA, tá? Pelo amor de Deus, me apresenta um projeto desse jeito aqui que é tudo que eu quero. Então, assim, são um exemplo. Nós temos um parceiro privado da área de mineração em Doresópolis, que foi um parceiro forte.
temos um da área de frigoríficos em Passos, então e eles fazem, e temos uma madeira que foi apreendida ali na região de Passos, e deram para a gente fazer cerca, então assim, existe isso sim, e estamos abertos sim, pode repassar, claro que às vezes é preciso uma intermediação dos órgãos municipais, estaduais ou do IBAMA, né, de licenciamento, que eles precisam ter certeza de que essas coisas vão estar alocadas de forma adequada onde deveriam, né? Mas tirando isso, tá o cardápio aí, pode escolher. Olha, eu tenho aqui várias inquietudes, mas eu vou deixar para a gente conversar um pouco mais depois, porque nós já estamos aí com 7h15, né? Os alunos também perguntam se um fazendeiro que usa sistema de agrofloresta pode ser considerado como provedor de serviços ambientais. Tem uma série de ideias aqui que os meninos estão aqui colocando, o pessoal está colocando, não só no nosso chat do YouTube, como também perguntas que chegaram direto e outras questões. Mas eu acho que foi muito bom. Eu aprendi muito e estou vendo aí muitas oportunidades. Espero com fé que outros editais venham, porque esse dinheiro que é alocado é um dinheiro muito pequeno em relação ao Estado e é aquele que eles se chamam de dinheiro semente, né? E mais uma vez, o pessoal que se chegou mais rápido nos editais eram regiões mais capacitadas. Com certeza é isso. A potencialidade era muito maior e essa aplicação, o bom desse dinheiro semente é que você consegue, na verdade, fazer muita coisa com pouco dinheiro, né? Essa é uma questão bastante importante. Consuelo, eu vou encaminhando agora já para a nossa conclusão, lhe agradecendo profundamente essa disponibilidade de partilhar essa riquíssima experiência com a gente. Também agradecer aos nossos parceiros aí, a Escola de Engenharia, que se mobilizou para ajudar a transmitir, os alunos que se envolveram aí no projeto, alunos formandos, alunos graduandos, de diversas carreiras, a Giovana, a Ana Clara, a Karina e de todo mundo, e que realmente foi uma experiência riquíssima. Dizer para você que nós estamos aqui na UF de portas abertas, ou vídeos abertos, se é o que nós temos para o momento. Nós estamos todos de vídeos abertos. Eu casualmente, estou aqui na UF, mas não tem ninguém aqui, só eu. Então, e te agradeço muito e dizer que estamos aqui para o que você precisar, o que a gente puder aí contribuir e também promover essa capacitação, que eu acho que isso aí é a base de muita coisa. Querida, muito obrigada, de coração, e uma boa noite, que você fique bem. Eu queria só que agora você falasse suas manifestações finais aí. Professora Ana, muitíssimo obrigada pela oportunidade, foi muito bom. Essa nosso bate-papo, né? Espero não ter falado demais e eu estou assim à disposição de vocês para se quiser uma nova conversa, quiser uma conversa aí com seus alunos, a gente está à disposição. Se quiser me encaminhar questões, também pode me encaminhar. Eu pedi aí o pessoal para colocar o meu e-mail, o meu telefone aí no chat para se alguém quiser entrar em contato, encaminhar perguntas, questões. Eu acho que muitas perguntas podem ser respondidas com uma consulta às coisas que foram colocadas via link aí, né? A legislação, a minha dissertação, a página da Ana lá sobre o produtor de água. Tem muita informação lá, vale a pena dar uma olhada, uma consultada, que eu acho que tem muita pergunta que pode ser esclarecida dessa forma. Mas, independente disso, eu estou à disposição, o meu e-mail está aí, eu respondo,
tá? Posso não responder imediatamente, porque às vezes a gente está muita coisa, né? Mas eu respondo, podem mandar mensagem. Se eu não souber responder, eu procuro alguém que saiba, tá? Eu estou à disposição, nós somos aqui servidores à disposição de vocês para o que for necessário. Professora Ana, muitíssimo obrigada pela oportunidade, pela parceria e pelo evento. Parabéns a você e a todas que participaram da construção desse evento. Vocês são mulheres poderosas, estão de parabéns, e no que depender da gente, não só essas questões de meio ambiente e questões de gênero, né, Ana, que somos parceiras também nessa pauta, né? Certo. Então, muitíssimo obrigada e, mais uma vez, parabéns, e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Eu vou agradecer. Muito obrigada a todas e a todos. Obrigada. Pedir a Dani aí para desligar a conexão do Yahoo, do YouTube, que aí a gente agora fecha aí.